Ok, pessoal, então vamos para a nossa aula 5 agora, se eu não me engano, se eu não perdi a conta, acho que é essa aula 5, e aí vão faltar mais 3, né? Ou essa é a aula 4? Agora fiquei na dúvida. Acho que é a 5. É a 5, Cinco. Toninho? É, né? Muito bem. Eu vou mostrar já rapidamente o finalzinho da aula passada, porque a gente ficou devendo uns 3 slides aí, que o meu note aqui deu um pau, e aí até eu retomar, faltou a gente falar sobre 3 slides, tá bom? Então, só para relembrar, a gente estava falando sobre a distribuição do tempo na célula, né, no pequeno grupo. A gente até mostrou uma pizza, não sei se vocês lembram da pizza, né, sugerindo ali os minutos, tal, para cada período. Claro que é uma sugestão, né, a gente não precisa ficar exatamente ali naquele esquema, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente demora muito numa parte e depois não consegue fazer a outra. Então, aquela sugestão da pizza, ela está equilibrada, tá bom? E aí depois a gente entrou nessas dicas. A gente falou sobre as dicas do louvor, a dica da recepção, do quebra-gelo, tal. E faltou a gente falar agora esses 3 slides aqui, ó, para a gente fechar a aula passada. Dicas de estudo. Então vamos lá. A primeira dica que a gente vai trazer aqui, o autor fala bastante sobre isso. Vou só movimentar aqui. Ok. É que nós somos um facilitador, gente. Nós já falamos sobre isso algumas vezes, é importante a gente reforçar. Então, o líder do PG, quando ele está aplicando o estudo, eu nem gosto muito dessa palavra estudo, tá? Eu prefiro, assim, reflexão, né? Um bate-papo, é algo assim mais... parece mais com o que a gente faz. Mas quando a gente vai ali aplicar o estudo, a gente tem que lembrar que é apenas um facilitador. Nós, naquele momento, nós não somos um pregador, naquele momento, nós não somos um professor de escola bíblica, tá? A gente está ali para facilitar. E o que um facilitador faz? Olha só que interessante. Ele leva os próprios exemplos, isso é bacana, né? Ele utiliza esses exemplos e as partes do estudo para aplicar os textos que ele leu na vida prática das pessoas. As pessoas que estão ali ouvindo aquele estudo, elas precisam entender o que aquilo faz sentido para a vida delas e como é que elas vão interagir. Porque na hora que você for perguntar, e aí o grande segredo do estudo é esse, né? Aliás, o que faz a diferença para esse momento não ser uma aula e não ser uma pregação são as perguntas, ok? Então, as perguntas são o grande diferencial do pequeno grupo. E as perguntas, elas estão ali para quê? Exatamente para estimular as pessoas do grupo a se abrirem. É importante que elas tenham liberdade para falar o que elas sentem, para tirar as suas dúvidas, para fazer perguntas e para interagir. Então, olha a diferença, gente. Vamos dizer que numa aula de escola bíblica, que nem essa aqui, por exemplo, o professor ele se prepara para falar 50 minutos sem interrupção, praticamente. Ele faz uma pergunta ou outra, ele faz uma interação, mas é muito menor. Numa pregação, a mesma coisa. Você se prepara com uma introdução, começo, meio e fim, sem interrupções. Então você desenvolve o seu raciocínio de uma forma que ninguém vai te perguntar nada. No estudo do PG, não. Você tem que ir preparado para construir juntos, com as pessoas ali, com o grupo, a ideia, para que as pessoas cheguem juntas ao final e concluam a mesma coisa. Ok? É diferente de uma aula. Numa aula, eu vou com todo o conhecimento e as pessoas só recebem. Num pequeno grupo, eu vou com parte do conhecimento e peço para as pessoas contribuírem com o restante.
Então, é uma construção juntos. Por isso que as perguntas são importantes. E o líder, ele tem que estar ali flexível para dar alguns direcionamentos diferentes conforme as pessoas vão interagindo. Porque se você ficar bitolado naquele papel, você não consegue extrair das pessoas o que o grupo está ali desenvolvendo e construindo junto com a gente. Faz sentido isso para vocês, gente? Rogério, Sim. eu acho que isso agora é uma realidade, tá? Isso que você falou. Mas antes existia muita aquela preocupação e até alguns líderes ficavam engessados nas dicas de estudo que os pastores passavam. Então, João, tem que ser isso daqui. Então, todos têm que fazer a mesma coisa. Inclusive, no meu PG, a gente destoava muito disso, porque era um PG bem diferenciado, era um PG de praticamente pessoas não crentes. Então, não tinha como ficar preso àquele estudo. Eu tinha que extrair ali o conteúdo ali principal, mas abordar de uma forma bem diferente do que os outros PG. Mas mesmo os outros PG, aqui hoje também, o líder não pode ficar engessado ao programa que vocês passam. É isso aí. Então, não é esse o propósito. Então, seria como se fosse replicando os pastores nos PG. E acho que isso não é o foco, né? Boa. Boa, João. É importante você falar isso, porque quando a gente prepara um estudo do PG, a gente prepara um estudo padrão para mais de 20 pequenos grupos. E cada líder sabe o que o seu grupo precisa ouvir naquele dia. Então, eu, por exemplo, na terça-feira passada, eu peguei o estudo lá que o pastor Edgar fez. Mas eu usei apenas 2 textos que estavam lá, fiz uma abordagem que eu entendi que estava sendo necessária. As pessoas, quando começaram a participar, elas tinham uma demanda de curiosidades ali, que a gente foi trabalhando juntos, porque eu não quero responder todas as perguntas. Isso é importante, entende? Não é porque a pessoa faz a pergunta que o líder automaticamente tem que saber todas as respostas. Você joga a pergunta para o grupo. Você estimula outros a responderem. Então, por isso é que vai sendo uma construção em várias mãos. As pessoas vão se sentindo pertencentes ali, porque elas fazem parte da construção do pensamento. Ok? Bom, então eu coloquei aí, olha, estimular a participação das pessoas, conectar os comentários, isso é importante, né? Porque cada um faz um comentário diferente, e se você não fizer o link entre eles, parece que fica uma conversa de doido, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então, o facilitador, ele tem que, em algum momento, fechar algumas pontas. Senão, a gente caminha para lugares, assim, muito loucos, né? E não conclui nada. Desafiar os grupos às mudanças e ficar atento às distrações. Isso é importante também, porque tem muita gente que acaba soltando uma piadinha na hora errada do estudo, brinca com um, brinca com o outro, tal, e as distrações elas acabam atrapalhando quem está ali interessado. Agora, a gente não pode esquecer que o nosso ambiente tem que ser um ambiente de bate-papo, um ambiente informal. Então, a gente não está ali para ficar recriminando ninguém, mas também não pode ter o exagero das coisas se perderem, né? Bom, pessoal, sobre o estudo, alguém quer falar mais alguma coisa? Ok, então vamos avançar aqui para a gente entrar no de hoje, né? Tem umas dicas ainda do momento da oração. Aqui eu acho que é mais tranquilo. Dar prioridade aos visitantes, isso é importante principalmente nos grupos grandes, gente. Eu percebi aqui, algumas semanas, eu fiquei com mais de 20 pessoas no meu grupo. Aí chega na hora da oração, se o núcleo do PG ficar falando muito, os visitantes ficam para o final esquecidos e eles não têm tempo de abrir os seus pedidos. Então, a dica, comece pelos visitantes. Se o pessoal do núcleo ficar sem pedir, não tem problema. Por quê? Porque o núcleo ele tem um grupo de WhatsApp, ele já está conectado, ele está toda semana, na semana que vem ele fala. Mas o visitante pode ser que não volte mais. Então é o momento da gente priorizá-los.
Inclusive, né, Rogério, no próximo, nesse assunto que eu vou abordar hoje, no capítulo 9, né, tem algumas dicas interessantes, né, com relação à intercessão. Eu acho bem práticos essas dicas do capítulo 9. Boa. Depois, se a gente não falar lá, você pode falar aí, tá bom, João? Bom, então vamos abrir espaço aos pedidos. Eu percebo que alguns grupos, por demorar muito no estudo, fica pouco tempo para orar no final. Aí o pessoal fala assim: coloca a oração aí no chat, gente, tal, depois a gente ora. Eu entendo que às vezes pode ser uma exceção, mas não pode virar regra, entende? Por quê? Porque muitas pessoas, elas querem ser ouvidas ali. Elas querem compartilhar sua dor. E escrever ali e não ver as pessoas orando pelo pedido delas pode gerar, assim, uma sensação de distância. Algo assim que não é um calor, sabe? Humano, assim, aquela preocupação por aquela dor que a pessoa está sentindo. Então, o ideal é que a gente tenha esse momento realmente ali ao vivo. Bom, usar de criatividade é legal, porque a gente não precisa fazer as orações sempre da mesma forma, né? Agora no online, você pode distribuir o grupo, no presencial também. Você pode fazer grupos de 2, grupos de 3, né? Você pode fazer grupos que oram ao longo da semana um pelo outro, que nem o Vitor faz essa prática lá, é muito bacana, né? Cada um tem uma pessoa que ora com o outro ao longo da semana. Você pode fazer pedidos de oração que são colocados no grupo e as pessoas vão revezando. Então tem várias formas, a gente pode usar essa criatividade aí. Não sei se alguém quer dar mais alguma dica aí nessa situação de intercessão. Opa, intercessão eu gosto. E uma outra coisa que a gente está usando é a gente nunca dá até amanhã. Até a semana que vem a gente dá até amanhã. Inclusive com os visitantes. Como o senhor falou que às vezes não dá tempo, o grupo criou uma disponibilidade de já no dia seguinte, se comentar se ficou alguma coisa de dúvida sobre a reflexão, como você usou a palavra em vez de estudo, mas eu achei legal isso, ninguém dá tchau até semana que vem, a gente dá até amanhã. Boa, E Valmir. o amanhã tem que existir mesmo, inclusive na oração. Isso aí, isso aí. Muito bem. Bom, eu coloquei aqui para a gente não esquecer dos ausentes, porque às vezes as pessoas não conseguem entrar e a gente esquece, né? Então, na hora da oração, é o momento de orar por aqueles que também não entraram, né? Importante. Bom, cuidado com a monopolização. O que é isso? Tem gente que começa a contar um testemunho, gente. A pessoa não é objetiva, a pessoa quer contar no mínimo, nos mínimos detalhes, a pessoa não se preocupa com os outros, só a história dela é importante, ela quer total atenção para ela, e aí acaba o PG, a gente não conseguiu ouvir mais ninguém. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso daí, tem que ser assim, com bastante sutileza, educação e sabedoria para lidar com cenários assim. E a última aqui é falar também sobre as respostas dos pedidos de oração atendidos, né? Porque muitas vezes a gente lembra de pedir, mas não lembra de agradecer. Então, nós que temos a lista de oração da semana passada, a gente pode começar esse momento de oração perguntando para as pessoas: Fulano, semana passada você pediu oração por tal pessoa, e aí? Deu certo? Né? Como é que está o fulano? Melhorou? Isso mostra para as pessoas que a gente está acompanhando e não é só um mero ritual, né? Ok, e por último aqui, que era da semana passada, dicas dos desafios. Isso é tranquilo, é só a gente se informar dos eventos da igreja, né? Importante esse momento final ali dos recados. Eu percebo que nem todos os grupos lembram de fazer esse momento, e isso é importante por quê? Porque a gente não quer as pessoas só no pequeno grupo, a gente quer as pessoas também no grande grupo. Então, se nós não falarmos dos eventos da igreja, das coisas que estão acontecendo, as pessoas elas não se interessam, né? Tem pessoas que só entram no PG
e elas nem conhecem a igreja. Então, o nosso objetivo é fazer com que elas se integrem na igreja, sejam batizadas, né? Principalmente quem está chegando. Então, é importante falar do que está acontecendo na igreja, falar sobre multiplicação. Poucos grupos falam sobre multiplicação. E isso é um dos motivos porque a gente não consegue multiplicar constantemente. Porque as pessoas não estão pensando, não estão orando, não estão se preparando. Então é importante a gente falar sobre isso. Fala, João. Então, Rogério, sobre esse aí dos eventos, né, a importância aí do PGB organizado, né? Porque se você coloca as tarefas aí, coloca um secretário, uma secretária só para cuidar desses assuntos, então o PGB organizado, então esse tipo de informação não passa desapercebido, né? Boa. Esse é o assunto que a gente vai entrar agora no capítulo 9. É isso aí. Mas a multiplicação, gente, precisa ser um sonho de todos no grupo. Não é só o líder que tem que estar pensando nisso, entende? Então, quando a gente está sempre falando sobre que a multiplicação é o futuro e é o resultado saudável de um grupo que cresce, as pessoas vão criando essa expectativa, vão chamando mais pessoas, o líder em treinamento vai se preparando mais rápido, porque ele sabe que vai chegar o momento dele, o próximo anfitrião já vai preparando a sua casa, porque sabe que na data tal vai começar a reunião na casa dele. Então, essa expectativa precisa estar acontecendo. Combine momentos com o grupo fora da reunião, isso é importante também, às vezes a gente tem feito aí alguns momentos de comunhão fora, mas não só comunhão, né? Nós podemos ter momentos de oração, né? Fora o momento da reunião, nós podemos ter momentos de planejamento, de bate-papo. Eu já fiz algumas reuniões com o meu grupo fora do horário da reunião, com o núcleo, para falar sobre multiplicação. Então, essas reuniões, elas acabam acontecendo. E desafio o grupo para evolução no relacionamento com Deus e com o próximo. Eu acho que esse é um dos grandes pilares que nós temos que ter no pequeno grupo, é tirar as pessoas da zona de conforto. Tirar as pessoas ali daquele comodismo, né? Nós vamos falar um pouquinho numa próxima tela aqui sobre isso, tá? Bom, se não houver dúvida sobre isso, a gente vai entrar nessa aula agora dessa semana, gente, que é o capítulo 9, funções distribuídas. Basicamente, aqui o foco do capítulo 9 é a parte que nós precisamos entender da delegação, ok? Então, ele começa falando que o PG não é do líder, né? Nós não somos donos desse grupo, né? Todas as pessoas são de Cristo, né? Inclusive nós. Nós estamos apenas cumprindo uma função naquele momento, só isso. Então ele tem uma frase assim, olha, bons líderes delegam autoridade e abrem espaço para que cada um sirva por meio de suas habilidades, gerando assim um senso de propriedade e pertencimento. O que vocês acham dessa frase, gente? Rogério, eu acho que aí é que está a visão do líder, né? Porque tendo esse tipo de iniciativa, o líder facilmente vai identificar possíveis líderes para ser treinados. Agora, se ele centraliza tudo em si, então ele não consegue ver a habilidade nos outros. Então, eu acho que a oportunidade do líder é aqui, é delegar funções e perceber habilidades em cada integrante do grupo. Boa. Quem mais? Uma frase que eu ouvi em um dos nossos treinamentos que, para mim, foi muito importante, né? Que um líder, quando ele chega no seu ápice, é quando ele se torna inútil no grupo, né? Isso é uma frase que a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Como assim, Vitor? Explica melhor para nós. Se ele não tiver, o PG acontece da mesma forma. As pessoas já têm uma unidade dentro do grupo que sabe como funcionam todas as coisas, né? Ah, entendi. O êxito dele é quando ele se torna inútil no grupo. É verdade. Muito bem. E não tem ciúme disso, né, Vitor?
Não, pelo Então, contrário, né? Tem que ele dá ser glória glória a a Deus Deus, por né? isso. Isso. Exatamente. É isso aí. Muito bem. Pessoal, Olha, todos... eu Pode também falar. concordo com o Vitão, com o João, é isso mesmo. O que eu percebo, um pequeno grupo que o líder não delega, o dia que o líder falta, acabou o grupo. Gente, se o líder vai embora, fecha o PG. Então é complicado. Então o líder tem que procurar sempre ter alguém já pronto para assumir, enfim, delegar mesmo. Acho que a ideia básica é essa que o João falou, que o Vitor falou. Então o líder tem que sentir que não é útil mais. Eu fico contente quando vejo o Valmir dirigindo bem, o Walter e a Yara dirigindo bem, porque eu falei, puxa, se eu faltar, eles estão lá e cuidam, e a ideia básica é essa mesmo. Legal, gente. Uhum. Ô, Rogério, fazer Sim. só. A minha até é uma dúvida com a pergunta, né? Você conhece bem o nosso grupo lá e tem em torno de 6, 7 pessoas, 8. Eu vejo que tem pessoas com potencial de ser líder em treinamento, tanto que o Daci é um deles e já foi. E como é que vocês conseguem ver de uma forma quando as pessoas não respondem à expectativa de um líder? Exemplo, eu chamo tal pessoa, falo assim, cara, você tem um grande potencial de ser líder em treinamento. E essa pessoa não quer, não tem um tempo tal. Como é que vocês lidam com isso? Vocês dão tempo ou vocês trabalham de outra forma? Como é que o pessoal em si, ou até o Rogério, né? Bom, Vocês pensam assim? eu já passei por isso também, tá? Então, o que que eu vejo? O que que eu percebo? Eu acho que a gente tem que insistir, a gente tem que despertar nas pessoas realmente o desejo, mas a gente não pode tomar as decisões por elas. Então, se as pessoas realmente estão no momento da vida que talvez não encaixe essa responsabilidade, e eu acho que é compreensível isso, não tem nada de errado a pessoa estar no momento da vida que ela não consegue focar, entendeu? Nós não estamos aqui julgando ninguém. O que que nós vamos fazer? Nós vamos Claro, orar a claro. Deus para que Deus levante outra pessoa. Porque a obra de Deus, Anderson, ela não vai parar. O projeto e a missão de Deus nunca são interrompidos por conta, ele não depende da resposta do homem. Deus não depende de nós. Ele só dá oportunidades. Se as pessoas abraçam, ok, a pessoa recebeu a bênção e ela vai longe. Se a pessoa não pode ou não quer, Deus vai levantar outro e outro vai dizer sim. Pode demorar um pouquinho mais para multiplicar. É o meu caso, por exemplo, agora, era para eu ter multiplicado em julho. Nós tivemos umas situações, tal, não consegui multiplicar ainda. O grupo está grande, mas eu não tenho um líder para assumir. Está atrasando um pouquinho a minha multiplicação, mas ela vai acontecer. Então, eu já estou investindo em outras pessoas mais novas, não tem problema. Essa é a verdade. Sim, entendi. Eu pergunto isso porque já aconteceu isso que o Toninho acabou de mencionar, né? Um outro imprevisto e sempre vai acontecer com a gente, né? Eu tô lá, vai fazer 4 anos e tenho 3 anos e meio como líder lá. Uma outra hora eu tive que, infelizmente, não pude dar, né, direcionar o pequeno grupo, eu tive que avisar o Thiago, porque no meu grupo não tem um líder em treinamento, uma pessoa que consiga conduzir, né? Então, e entra nesse motivo aí que você falou, né, Rogério? A gente ora por uma pessoa, ó, né? Tente conversar com ela, até em particular também, já bati muito bate-papo com algumas do grupo, mas assim, elas não se sentem ainda capacitada ou tem medo. Então, são alguns motivos aí, tá bom? Mas valeu, obrigado. Essa frase que você usou aí agora, né, de que ninguém pode te cobrir numa ausência, isso é preocupante. Porque uma coisa é você não ter um líder em treinamento para assumir um grupo. Outra coisa é não ter ninguém para facilitar o estudo numa semana que você não pode entrar. Aí é mais delicado ainda. Então, Anderson, depois a gente pode conversar no particular, mas eu acho que você vai ter que identificar o que está travando as pessoas de assumirem desafios. Tá bom? Depois a gente conversa com mais calma aí. Legal, tranquilo.
Pessoal, lá na página 152, eu não sei quem está com o livro aí, ele propõe ali algumas situações que podem impedir o líder de delegar. Então, ele fala ali sobre a irresponsabilidade, né? A pessoa não está ali sendo responsável nessa delegação, a insegurança, o medo de você perder, né? Ali o status, né? Sei lá, uma insegurança que eu acho que não tem que acontecer quando nós estamos num ambiente cristão. Isso acontece muito nas empresas. Esse daqui, olha, esse terceiro ponto, o perfeccionismo, é algo que a gente muitas vezes confunde com uma qualidade, mas na verdade, na maioria das vezes é um defeito, porque a gente não delega achando que as pessoas nunca vão fazer no nível que a gente faz. Então, isso, na verdade, é um sinal de orgulho e de arrogância. Então, eu não vou passar ninguém para fazer o estudo, porque ninguém vai fazer igual a mim. Então, isso é um traço de arrogância. Aí, você vai falar com a pessoa, não, é porque eu sou perfeccionista, né? Porque eu quero tudo certinho, eu quero fazer o melhor, com excelência. Mas isso não é uma virtude, é um defeito. A gente tem que trabalhar isso daí também. Esse daqui é o ponto que o Anderson falou agora, né? A gente identificar no grupo que nunca tem ninguém disponível e a gente não consegue delegar. E você querer ter sempre o controle sobre todas as coisas e não abrir mão, né, para que as pessoas se desenvolvam. Então, ele colocou aí esses 5 pontos aí. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Ok. Lembre-se, o PG é de todos. Ele fala aí. O líder é apenas um facilitador. Quanto mais envolvidas as pessoas forem, mais o PG crescerá saudável. Então, essa ideia de que só eu sei fazer, não vou distribuir as tarefas, porque o meu PG sempre estará funcionando muito bem, é um engano. Por quê? Porque o grupo não cresce, o grupo fica doente, o grupo fica fraco. Você não desenvolve as pessoas, elas não se sentem parte, elas entram no PG apenas como um consumidor. Bom, deixa eu ver o que o líder preparou para mim essa semana. Entende? E quando você não faz bem feito, as pessoas vão criticar. Ah, ele não fez bem feito. Nossa, já foi melhor. Ah, hoje eu não achei que estava muito bom. Quando você coloca essas pessoas para fazerem, elas deixam de criticar, porque elas vão ver a dificuldade que é. Elas vão, durante a semana, ter que se preparar. Elas vão entender o que você passa. Elas se sentem parte do grupo e parte do processo. Bom, aí ele vai falar aí, eu não lembro a página, eu não coloquei aqui, ele vai falar como delegar. Tá? Então ele vai dar dicas ali de como nós devemos delegar. Primeiro ponto, delegue com orientação. Então nós nunca vamos passar uma tarefa para alguém sem dar as orientações necessárias. Não é? A gente não pode imaginar ou achar que a pessoa já sabe. Ainda que você pense que ela sabe, faça a prova dos 9. Tire a dúvida. Então, você faça uma orientação prévia para a gente não ter problemas lá na frente. Segundo ponto, delegue com antecedência. Você precisa dar tempo para as pessoas. Nem todo mundo tem a sua agenda. Tem pessoas que têm uma agenda super lotada, super cheia. E se você não avisá-la com 2 semanas de antecedência, ela não consegue se preparar. Então você precisa estar sensível a isso. Terceiro ponto, delegue com o seu exemplo. A pessoa precisa ver primeiro você fazendo. Então nunca delegue algo que você nunca fez, porque a pessoa não vai ter referência. Ela não sabe o modelo, ela não sabe o padrão, ela não sabe quem, ela não tem noção nenhuma. Então vai sair de qualquer jeito. Então nós temos que ser sempre o exemplo aí. Quarto ponto, delegue e dê retorno.
Dê um feedback depois, como a pessoa foi. É importante. A pessoa não consegue evoluir se você não pontuar com ela os pontos positivos e negativos da tarefa que ela fez. Claro que sempre assim, incentivando, animando, de uma forma positiva, mas você tem que pontuar, porque senão ela não evolui e ela vai sempre manter os mesmos erros. Quinto ponto, delegue, mas procure fazer um revezamento. Não dê sempre a mesma tarefa para a mesma pessoa, porque a pessoa vai começar a se sentir dona daquilo. Ah, não, olha, eu sou boa de dinâmica, então eu sempre faço as dinâmicas do meu grupo. Então não vou abrir para ninguém fazer, porque eu que gosto de fazer. Não é essa a ideia, né? Então, uma semana... É por isso que os cartõezinhos são importantes. Nós vamos ter uma tela daqui a pouco falando sobre ele. Esses cartões foram feitos para a gente distribuir diferente para as pessoas a cada semana. Então, como a gente está voltando agora no presencial, nós vamos voltar com os cartões. Já vou falar sobre eles. E, por último, delegue com planejamento. É importante. Importante você planejar, né? Não faça as coisas de qualquer jeito, de última hora, sempre no improviso. Isso dá a impressão que você está liderando de qualquer jeito. Ok? Comentários sobre essa tela, gente. Bom, Rogério, eu acho que o pessoal tem feito isso também, mas é interessante essa questão até de delegar o estudo, por exemplo. É importante você delegar o estudo, mas você está junto com a pessoa. Tá? É igual fazia Jesus, ele estava junto ali, entendeu? Então, eu acho que esse ponto é importante, que às vezes a gente acha assim, vou deixar fulano e tal fazer o estudo. Aí a pessoa faz o estudo e tudo bem, não é assim. Então, não é que você está monitorando, você está ali para acompanhar, que às vezes pode sair alguma coisa fora do eixo, aí você está ali para dar ajuda. Então, é como aquela Copa de 70, o cara passa a bola, mas acompanha também, senão não marca gol. Então, é essa a ideia. Então, tá junto, tá? Eu acho essa coisa muito importante mesmo. Ô, Rogério. Oi. Boa noite, Nilson. Fala, Nilson. Tirar uma dúvida. Vamos supor uma pessoa, ela comparece no PG, ela não tem a frequência assídua, né? Mesmo assim, é viável delegar, por exemplo, que ela faça um quebra-gelo no PG? Eu acho que sim, Nilson. Eu acho que sim, porque talvez ela não tenha uma sequência assídua, porque talvez ela não se sinta parte do grupo. E se você começar a colocar lá algumas tarefas, talvez ela vai se comprometer mais. Mas a ideia também, pastor e o Nilson, delega e já tem algo na mão também, porque a pessoa pode faltar. Então você já tem que estar de prontidão. Não é, eu deixei o Toninho fazer o estudo, o Toninho não foi, você tem o estudo pronto. Então essa é a importância da delegação, nesse caso aí, Nilson. Entendi. Obrigado. Eu lembrei de um ponto agora, gente, que é importante. Eu sei que alguns líderes aqui, eles costumam chamar outras pessoas para dar um estudo no seu grupo, né? Eu não vejo problemas nisso, mas a gente tem aprendido lá na mentoria da central lá de BH, que isso tem um risco. Qual é o risco? O risco é que a pessoa que você chama não conhece com profundidade o grupo, ela nem sempre está na visão de pequeno grupo, ela muitas vezes vai falar algo que está fora dos nossos estudos, e você também desestimula a participação das pessoas do seu próprio grupo. Nós temos pequenos grupos que têm uma agenda já fechada aí com pessoas de fora. Eu fico imaginando o que as pessoas do grupo pensam sobre isso. Né? Será que não fica uma impressão assim, tá chamando gente de fora porque não confia na gente? Tá vindo gente de fora porque aqui ninguém é capaz? Ou talvez é até um alerta, né? Poxa, tá chamando gente de fora porque aqui ninguém se prontificou. Então, eu acho que a gente tem que estimular sempre as pessoas do nosso grupo fazerem o estudo. E eu
tomo até um cuidado, gente. Eu não subo muito a régua do meu estudo. Eu não entro muito com profundidade, sabe? Ficar falando de termos gregos, sabe? Ficar fazendo aquela baita apresentação em PowerPoint. Você faz um negócio, às vezes, tão caprichado que você, às vezes, as outras pessoas não conseguem acompanhar o seu ritmo. Aí você vai pedir uma pessoa para fazer, simples, lá do seu grupo, ela vai pensar assim, eu não vou fazer porque eu vou passar vergonha. Eu nunca vou fazer uma apresentação daquela que fulano fez. Tinha gráfico, o negócio voava, vinha um aviãozinho, caía. Eu já vi isso em pequeno grupo, gente. Eu já vi apresentações assim de empresa. E eu fico pensando como é que você vai estimular as pessoas mais simples a assumirem desafios dessa forma. As pessoas se sentem constrangidas, né? Ou grandes estudos bíblicos, né? As pessoas não acompanham. Então a gente tem que fazer o simples, gente. O mais difícil é fazer o arroz com feijão. Rogério, sim. Acho que um risco também dessa questão de convidar pessoas de fora é criar no grupo a sensação de consumidor, de que toda semana alguém de fora vem para presentear o grupo com uma apresentação, né? E o intuito do PG é justamente o oposto disso, né? É tirar as pessoas da zona de conforto mesmo, e elas pegarem a responsabilidade para isso, né? Boa. E a questão também da identidade, né? Você começa a trazer tantas pessoas diferentes que acaba perdendo a identidade do grupo. Exatamente isso. Eu tenho uma opinião em relação a isso aí, de trazer visitante. De vez em quando eu trago mas um assunto bem específico e sempre gente da igreja, nunca de fora. Isso por causa que ele não tem a mesma visão que nós temos, entendeu? Nem, por exemplo, sem ser essa sexta anterior veio a Cíntia, a esposa do Edson, e trouxe um tema importante para nós que era relevante para o grupo, né? Aí, geralmente isso é bom, Nilson. Isso é bom. Mas, assim, não pode virar uma regra, tem que ser uma exceção. Exceções, vamos supor. E outra cada 2 meses, uma pessoa. E outra coisa, Nilson, você falou de uma pessoa que já é líder de PG. A Cíntia e o Edson, eles são líderes de PG. Então, eles já estão na nossa visão. A questão é você chamar mesmo pessoas da igreja que não participam dos nossos PGs. E nós temos. Aí eu não chamo. Então, aí eu não chamo. Entende? Essa é a questão. Muito bem, vamos avançar aqui. Como funciona, tal. Rogério, não sei se tem tempo. Eu queria só falar uma coisa. Por exemplo, você falou uma coisa de as pessoas fazerem uma boa apresentação no pequeno grupo. Eu não posso liberalizar uma régua por baixo. É bom que a pessoa apresente bem, não tem problema, eu acho isso salutar. Eu não posso falar que vamos apresentar todo mundo simplesinho para todo mundo crescer. Então, me preocupa isso, que senão eu vou ter uma régua muito baixa também. Então, nós temos que ter alguma coisa boa. Então, nós temos que ser excelente e diferenciado, sim. Mas eu acho que balizar por baixo, não. Então, eu fiquei preocupado com essa maneira, talvez, não sei como que o grupo vai entender isso, mas eu gosto que apresente bem as coisas, tá? Que nem o Edgar sempre fala. Poxa, vamos cantar bonito, né? Não precisa ser uma equipe de louvor, mas canta bonito, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa muito boa. Então, isso me preocupa. Quando se fala, vamos fazer tudo simples para todo mundo se envolver. Você pode envolver a pessoa simples, sim, sem problema. Tem um PG lá em BH, que o PG que mais cresce é de uma pessoa analfabeta. Quer dizer, mas isso não quer dizer que a coisa dela faz simples. Ou se faz simples, a neta dela ajuda ela. Então, eu acho essa uma coisa meio preocupante, entendeu? Quando você baliza por baixo. Vamos balizar por cima. Então, eu acho que não teria problema nenhum. Por isso que eu fiquei preocupado. Então, Toninho, mas quem disse que você fazer um pequeno grupo sem uma apresentação de PowerPoint é sinal que aquilo está por baixo de qualquer jeito? Por que uma apresentação de PowerPoint deixa o PG melhor, assim? Eu não entendi. Eu acho que não. Não, mas eu não falei isso também. A minha preocupação é da gente preocupar em fazer uma coisa simples para todo mundo. É claro que uma apresentação
um PG presencial é diferente do PG em virtual. Sim. Então, você tem que preocupar-se em cativar as pessoas, olhar, é visual. Então, se você pensa diferente, talvez você não consiga manter. É difícil um presencial com virtual. Então, num presencial, a dinâmica é outra. Sim. Então, eu acho que... Por isso que eu fiquei preocupado. Então, mas olha, faz uma experiência aí, depois você faz uma análise, olha para o seu próprio grupo e vê quantas pessoas conseguem fazer as apresentações que você mesmo faz. Será que todas as pessoas conseguem replicar no formato que você faz? Eu não sei. Então, mas não precisa fazer essa apresentação, mas eu acho que pode se fazer separado. Então, mas eu acho que balizar uma régua embaixo também não é uma boa. Nós estamos falando de excelência. Então, isso me preocupa. Sim. Então, mas eu entendo também, Toninho, por exemplo, eu posso fazer um pequeno grupo excelente, uma dinâmica excelente, um estudo excelente, sem ter nenhum outro apetrecho. Só eu verbalizando, só eu conversando com a pessoa, eu posso ter um PG excelente, até levar a pessoa, o evangelho de uma forma simples, que a pessoa vai entender e vai até entregar a vida para Jesus. Porque eu distribuía livros em presídios, eu e mais um irmão da presbiteriana, e depois que eu fui cair para cima, mas para a gente ali, para um preso é bom você apresentar um livro de 400, 500 páginas falando do Evangelho. Sendo que o Evangelho é uma coisa muito simples, mas para eles lá que tem tempo de estar preso, é bom. Mas no nosso cotidiano, o Evangelho tem que ser uma coisa muito simples. Você tem que ser bem, um linguajar muito fácil. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Eu prefiro falar 2, 3 palavras que todo mundo entende do que falar 1000 que ninguém entende. Então, eu acho que, quando o Rogério fala de simplicidade, é que, às vezes, a pessoa se preocupa tanto em elaborar lá visuais tão planejados que, de repente, até será que a pessoa por trás disso está entendendo aquilo ali? Então, acho que nessa simplicidade que o Rogério está abordando. Perfeito. Ok. Mas obrigado, Toninho. É importante a gente ouvir opiniões diferentes, viu, gente? Não tem problema nenhum. Eu adoro quando as pessoas trazem uma forma diferente de pensar. O pessoal falou aí na negócio de 70, um pouco antes, né, Sargento? Eu li um livro que diz o seguinte: o simples é simples. Não quer dizer que é fácil ou sem qualidade, né? Porque a mesma instrução que um oficial tem não é a mesma instrução que um soldado tem. Mas tanto o soldado como o oficial carece de ter uma visão. E essa visão tem que ser passada com qualidade, né? Então é mais ou menos assim. Boa. Obrigado, Valmir. Ele fala também sobre a importância do núcleo do PG, gente. Então, o núcleo ele é composto pelo líder em treinamento, pelo anfitrião e também pelos crentes maduros, ok? Então, só vamos reforçar isso para a gente entender que a gente só vai conseguir delegar tarefas se nós tivermos um núcleo atuante. Se nós não conseguirmos formar esse núcleo atuante, vai sobrar tudo para uma pessoa só. Essa é a verdade. Então, nós precisamos trabalhar em cima disso. Talvez isso aqui seja parte da resposta lá para o Anderson. Nós precisamos ter um núcleo forte, desenvolver líderes em treinamento, ter anfitriões que estão comprometidos com o projeto e crentes maduros. Aí eu quero falar um negócio, gente. Tem muito crente maduro que entra no seu PG só para assistir. Tem muito gente, assim, velho de casa, macaco velho, que não quer trabalhar, não quer servir, não quer fazer nada. Entra lá como, assim, só mais um evento na vida dele. Ele não quer doar, ele não quer se entregar, ele não quer se comprometer. Tudo que você pede, ele não faz.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente quer aumentar o nosso grupo e vai chamando pessoas lá na igreja para fazer parte dele. Pô, você não está em nenhum pequeno grupo, vem para o meu. E não sei o quê. Aí você chama, muitas vezes, pessoas que não vão agregar nada no grupo. Só vão sugar. Fala aí. Essa questão do núcleo aí, eu identifiquei esse problema no nosso PG, numa dessas aulas que nós estamos tendo aí sobre células excelentes. Você colocou aqui 5 perguntas na aula, e a gente pontuar e colocar no chat qual que era a pontuação, né? Aí eu e a Luciana aqui fizemos a avaliação das perguntas, e a nossa nota lá foi 5, né? Porém, a nossa líder em treinamento deu uma nota 3. E aí isso me despertou, falei, pô, por que a gente está divergindo aí na questão da nota, né? E aí a gente foi avaliar, assim, eu e a Luciana estávamos tratando as pessoas, ligando, sentando junto na igreja, mas essa informação não estava sendo compartilhada com o núcleo do PG. Então as pessoas não faziam parte daquilo, então era um cenário, para mim e para ela, era mas para o resto do PG não era, né? E a gente criou um grupo com esse núcleo, né? A gente está desenvolvendo esse grupo, para poder compartilhar, porque a visão precisa ser do grupo todo, né? Todos precisam estar atuantes, saber o que está acontecendo, senão o PG passa a ser meu e da Lu, né? E não do grupo todo, né? E foi numa das aulas aqui que a gente conseguiu fazer essa avaliação aí. Boa, Vitor. Então, pessoal, claro que a gente não vai tirar ninguém do grupo, não é isso. A gente vai sempre desafiar as pessoas a servir, né? Acho que a nossa igreja ela tem falado muito sobre isso nos últimos tempos. Essa própria série que a gente está tendo aí do Alelon, de uns aos outros, ela promove isso, né? Nós já falamos bastante sobre isso aí. Agora, para chamar pessoas novas para o seu grupo, gente, ou se a pessoa se oferece para participar do seu grupo, estou falando de um crente maduro, você já, no primeiro papo, você já fala para a pessoa, fala, meu querido, você será muito bem-vindo, mas nós temos que trabalhar juntos. Você virá para agregar. Você vai chegar junto com a gente para servir as pessoas que estão chegando no Evangelho. Por quê? Porque quando a pessoa já entende esse papo logo de início, ela já sente a pegada, que ela vai ter uma responsabilidade de chamar os amigos, de chamar os vizinhos, de ligar para as pessoas ao longo da semana, de orar pelos não crentes, de aconselhar os que estão chegando, porque você vai distribuir as tarefas. Você não vai fazer isso sozinho. Então é o núcleo que pastoreia o grupo, não é o líder. O líder fortalece o núcleo e o núcleo pastoreia o grupo. Esse é o esquema de um PG saudável. Bom, para fechar então, ele fala sobre as funções do líder. Eu vou passar rapidamente aqui, porque eu acho que isso a gente já está careca de saber, mas vamos só dar uma reforçadinha. Então, o líder, ele planeja a semana, tá? Então, eu sugiro que você tenha um grupo de WhatsApp só com o núcleo. Eu faço muito isso aqui com o meu núcleo. A gente, ao longo da semana, a gente vai se planejando. Quem vai fazer o quê, distribui as tarefas, quem vai ligar para quem. A gente identifica quem não está entrando no grupo. Olha, eu ligo para essa pessoa, eu ligo para aquela. A gente não deixa ninguém sem contato por mais de 1, 2 semanas. Não deixa. Então, sempre tem alguém acompanhando alguém. Você orienta, então, faz todas as orientações para o grupo. O líder é importantíssimo, gente, formar sucessores. Por que a gente tem dificuldade na multiplicação? Porque não tem líderes formados. Nós precisamos ser mais intencionais. A gente precisa orar, Deus vai identificar, e não é uma pessoa. É bom que a gente forme 2, 3. Por quê? Porque quando a gente multiplica, vai 2 para um lado e fica 1 com você. Então os grupos já estão com dois grupos já de líderes ali para tocar o grupo.
Então, procure formar 2, 3, 2, 3. Caminhe com essas pessoas, gente. Chame essas pessoas na sua casa. Faça visitas na casa delas. Marque orações com elas. Marque um estudo com elas. Se você identificou, eu, por exemplo, identifiquei algumas pessoas do meu núcleo que estavam com dificuldade de ter uma prática de leitura bíblica. Eu estou lendo a Bíblia com eles todo dia. Entende? Nós já lemos o Evangelho de João, já lemos as epístolas de João, e agora nós entramos em Atos. Eu acho até que eu já comentei isso aqui. Mas isso surgiu o quê? Eu identifiquei no papo com as pessoas que elas não estavam se aprofundando nas coisas. Pode ser um livro. Pode ser um livro. Pegue um livro sobre liderança, leia com o seu líder em treinamento. Leia com esse grupo. Troque experiências. Vá fortalecendo, compartilhe vídeos do YouTube sobre liderança. Então, tudo isso vai formando a pessoa e a pessoa vai se preparando. Não pense que um líder, gente, cai do céu. Não cai do céu. Né? O líder, ele não nasce um líder. Nós falamos isso na primeira aula ou na segunda. Né? Ele se desenvolve como líder. E nós somos os responsáveis por isso. E se hoje nós somos líderes, gente, alguém fez isso conosco. Alguém acreditou em nós no passado. Alguém investiu tempo orando pela sua vida, te discipulando, lendo a Bíblia contigo, tirando suas dúvidas. Então nós somos os responsáveis por edificar esse crescimento, delegar as responsabilidades, pastorear o grupo junto com o núcleo e mobilizar a multiplicação. Nós precisamos sempre mobilizar a multiplicação. Dúvidas aqui? Perguntas? Então vamos aqui para as funções do líder em treinamento. Olha, a pessoa precisa ser comprometida no reino de Deus, queridos. Isso talvez seja... Nós já falamos sobre os 3 Cs, né? Comprometimento, caráter e capacidade. Nós falamos sobre isso numa aula anterior, eu não lembro qual. Mas a pessoa, às vezes, é excelente, mas ela não é comprometida, ela não é assídua, ela vem numa reunião e falta em 2. Não dá para ser o seu líder em treinamento. Desculpa. Pode ser o melhor cara. O cara pode ter curso de teologia, gente. Mas se ele não for comprometido e assíduo, não invista nesse cara, que ele vai te dar dor de cabeça. Agora, comprometido não só com o pequeno grupo, né? O líder em treinamento precisa ser comprometido também com o grande grupo. Ele precisa ser comprometido com o reino de Deus. Entende? Então ele tem que estar muito envolvido aí em tudo isso. Tem que ter um bom testemunho de vida, né? Que é a questão do caráter. Não tem jeito. Interessado no seu próprio crescimento. E aí entra um pouco o que a gente estava conversando aí com o Anderson. Tem pessoas que não querem crescer, que não querem se desenvolver, e não querem assumir responsabilidade. Então você vai chover no molhado, gente. Tem que ter um coração de servo, gente. Líder em treinamento tem que amar servir as pessoas. Se ele quer muito ser servido, se ele não está disposto a abrir mão de nada, da vida dele, do tempo dele, ele não abre mão, ele não quer servir, não invista nele. E ele precisa ter uma certa influência perante o grupo. Por quê? Liderança é influência. Então, às vezes, a pessoa é ótima, mas ela não consegue arrastar um palito com ela. Entende? Ela não consegue, você pede uma coisa, ela está sempre fazendo sozinha, porque ela não consegue chamar um com ela. Então, ela não tem influência. Então, tem que tomar cuidado com isso. E para fechar, a última tela é a de anfitrião. Também comprometido no reino, claro, né? Imagina um anfitrião falando assim, olha, essa semana tudo bem, mas a semana que vem a outra não vai dar. Aí passa 2 semanas, não, eu tenho um compromisso aí com a família. Aí depois passa 3 semanas, eu vou viajar. Cara, não tem grupo que resista. Hospitaleiro, né, gente? Anfitrião tem que ser hospitaleiro, tem que ser amável, tem que ser generoso, não é? Porque a pessoa, às vezes, quando ela é muito apegada às coisas materiais, tal, ela não pode ser um anfitrião. Sabe por quê?
Porque um dia vão derrubar um negócio no tapete dela, um dia vão sujar o sofá, um dia vai quebrar uma cadeira. E se ela for muito apegada a isso, ela vai pecar, ela vai brigar. Ela vai fazer o grupo, mas depois ela vai ficar a semana toda reclamando. Não vai ser bênção. Então a gente tem que explicar isso quando a gente for chamar os próximos anfitriões. Tem que ensinar o que é ser um anfitrião no modelo bíblico. E é para poucos, hein, gente? Eu ouso dizer que talvez seja mais difícil ser anfitrião do que ser líder no pequeno grupo. Rogério, e eu acho também a qualidade de anfitrião também, eu acho que primeiro, tem que nascer do coração mesmo, não adianta os pastores chegar e falar assim, não, você vai ser anfitrião, tem que nascer do coração da pessoa, essa disposição de abrir a sua casa para outras pessoas que ela nem conhece entrar. Outra coisa, o anfitrião precisa, no mínimo, conhecer o vizinho da frente. Gente, no mínimo. No mínimo, ele tem que conhecer o vizinho que mora do lado da sua casa. Porque a gente está... não é questão de você ser só anfitrião para abrir a sua casa. Mas se você não tem afinidade com ninguém, você não conhece ninguém do bairro, você não é conhecido. Agora, imagine, eu vou começar um PG agora, vamos começar um PG no Horto, eu moro no Taboão. Como que eu vou fazer, levar gente ali do Horto, ali perto ali? Então, claro que a figura dos outros integrantes do PG é importante para trazer visitantes, mas a figura do anfitrião também é essencial, ele conhecer, no mínimo, o seu vizinho e ter afinidade com o seu vizinho, pelo menos para ouvir um não dele, do vizinho lá, mas pelo menos ter essa afinidade lá com o seu vizinho que mora do lado ali. E de preferência um bom testemunho, né, João? Imagina se o anfitrião for encrenqueiro. Aí não tem como chamar ninguém, cara. Você sabe que eu já recusei um anfitrião uma vez por causa disso? A gente fez uma chamada lá na igreja para falar de anfitriões e tal, já tem uns 2 anos. Aí a pessoa foi me procurar. Eu quero ser um anfitrião, tal, quero um PG na minha casa. E aí eu comecei a conversar com a pessoa e perguntar sobre os vizinhos. Ela não sabia de ninguém. Não conheço. Não sei. Eu já vi passando, mas não... Aí não deu. Eu falei, querido, então enquanto você não conhecer e influenciar a sua vizinhança, a gente não pode abrir um PG aí. E a gente recusou. Então, muito bem lembrado, João. É importante que a casa do anfitrião tenha um acesso considerável, meio fácil, né? Porque senão fica difícil das pessoas chegarem. Um espaço adequado, gente. Para ter um espaço adequado. Eu percebo que às vezes as pessoas querem ter um PG na casa, mas às vezes o apartamento é muito pequeno. Cabe 6 pessoas. Se entrar 8, fica 2 de pé já. 6 pessoas é o seu núcleo, gente. É você, a esposa. O anfitrião, a esposa. O líder de treinamento, a esposa. Você não chama ninguém. Não pode chamar nenhum vizinho. Então, tem que tomar, né? Tem que tomar cuidado com isso. E eu coloquei entre parênteses as crianças aqui, porque a gente tem que tomar, assim, cuidado para que as crianças tenham um espaço adequado, gente. Muitas vezes, em pequenos grupos que tem muitas crianças, se o líder não tiver essa sensibilidade, fica ruim para todo mundo. As crianças não conseguem aprender porque ficam ali naquela bagunça junto com os pais. Tá? Os pais não ouvem nada porque estão sempre cuidando dos filhos. Os visitantes que chegam, vê aquele cenário, nunca mais voltam, porque brinquedo voando, tal, aquele negócio todo. Então não dá. Então, pequenos grupos que têm criança têm que ter um espaço reservado para elas e tem que ter pessoas em revezamento cuidando dos filhos. Né? Quem são essas pessoas? Os próprios pais. Eles têm que se revezar ali. Né? É uma das tarefas da delegação do pequeno grupo.